Começando mais um Keeping Up with the Pop. Eu sou o Fanny Weber. Está comigo esse quarteto, né? Comigo são 4. Quarteto maravilhoso. Eu vou começar com ela com o fone de ouvido mais divertido do vídeo, para quem está nos acompanhando no vídeo. E nesse cenário também maravilhoso de uma pessoa muito elegante, uma pessoa que pensa, uma pessoa que esteticamente ela não é minimalista, e sim ela é uma maximalista. Estou falando, claro, de Juju Macena, a nossa musa. E aí, gente, tudo bem? É legal Tudo que tua bem. casa parece uma vibe meio neon, parece que tem uns LED Neon? estourados em toda... eu sei que é luz natural, né? Mas parece que é um LED Eu estourado. não tô nem com a luz acesa. Achei psicodélico, gostei do personagem. Achei Mas legal. eu Parece acho- que toda uma parede inteira de luz. Eu acho que a decoração da Ju fala muito sobre ela. Eu acho também. Sabe? É colorida Combina com a pra blusa. cima. Combina umas com a pedras. blusa, combina com o fone de Viu? ouvido, sabe? Plantas, compõe o look, cristais. A direção de arte tá excelente. Muito é, obrigada, fico feliz, gente. exatamente. Tava com saudade de vocês, né? Também. Porque, Nós também. enfim, fui pro Muito confinamento de suplente Isso. e acabei não entrando na casa, né? Mas 2025 tá aí, né, gente? Logo, Mas logo. eu acho, Juju, eu cada vez que eu assisto o BBB essa temporada, eu noto que não era a tua temporada. É isso. Exatamente. É isso, Sabe? exatamente. Às vezes é aquelas pessoas Porque que tu iam chegar lá e falar, iam ter que decidir na hora se entra ou não. Aquelas pessoas, e aí elas iam ser padrão e iam dizer, não, tu não, sai daqui. Então às vezes Eu ia ser a única ruiva, talvez eu entrasse na cota das ruivas. E, Mas com o certeza. brasileiro Aliás, não eu pensa sou a nisso. favor da cota das ruivas. Eu acho, gente. Juju, eu preciso te trazer uma pauta que a gente... Bom, né, o Fanny não consegue nos apresentar, então... Não consigo. Nunca Desculpa, na história. desculpa, Não, mas Nunca na eu história. Isso é o normal desse podcast. Isso. Pra quem não Mas, sabe, ó, eu sou Miriam só- Spritzer, direto de Nova York. Exatamente. E tá o Rodrigo Cosma, direto da Muralha da China. Isso. Japão medieval. Mas- Eu tentei Desculpa. passar pra vocês isso, né? Que o fundo ser uma dica, mas só eu que vou cumprir essa... Sim, não, ninguém tem Não, esse mas tempo, quase. peraí, eu preciso só falar uma coisa. Não adianta tu propor uma coisa pra si mesmo e querer que a gente abrace. Olha no grupo. Beleza, Mas- tua dica tem a ver com o Japão medieval. Legal. Não, mas eu acho Agora, legal ser a coisa do Cosmo, entendeu? isso, entendeu? Essa, Não, eu essa é acho a mais. vibe. O problema do Tá. Cosmo é que ele entra no momento dele, ele faz e depois que ele já resolveu esse assunto, ele tá pronto pra acabar o podcast e os outros Não, tão é. por fim, entendeu? A terapia do Cosmo, ela funciona muito bem, tá ligado? Porque, tipo assim, eu me resolvi e agora todo mundo vai entender essa minha ideia, como ela é genial. Passei uma semana pensando nisso e vocês, em 6 segundos, têm que entender, têm que absorver e têm que replicar. Agora Essa loucura. tá pior que eu tô desempregado, né? Então é muita... É muita caminhadinha. O Lineu é o cachorro mais fitness que tem agora. Mas é uma boa Eu ia- notícia pro... Fala, Jimmy. Não, eu ia trazer a pauta, né? Que isso foi conversado. O Cosmo ele podia estar fazendo muito mais pelo nosso podcast, agora que ele tá desempregado. Agora eu vou dizer E não faz nada. eu vou dizer uma coisa, tá? verdade. A Mika, quando ela fica obcecada numa coisa, ela começou a fazer um curso de assistente de influencer. Porque dá muito mais dinheiro, né? Porque tu não precisa ser um influencer, né? Tu vai lá e ajuda o influencer. E Isso. ela Aham. quer que eu seja o piloto influencer. dela, né? Isso. E aí Sim. ela é boa nisso de lidar, falar com as pessoas, relembrar e dar Mas- um oi, Ai, bom dia, perfeito. e babá. E Isso, pedir um preço perfeito. bom, né? Porque eu vou lá e falo, se tu quiser dar 200 pila aí. Então, Cosmo, Não, a não, gente- e a Mika é a boss girl, né? E a Mika é a É. boss girl, exatamente. Pô, quem trabalhou com ferragem sabe que tem que ser. Quem lidou com o peão sabe como é que é a situação. Bah, até rimou, viu? Dá pra ser o slogan da Mika, inclusive. Quem lidou com o peão sabe qual é a situação. Mas a pergunta que eu ia te fazer, Juju, que eu e o Fanny ficamos muito presos em relação a isso, é sobre exatamente a cota dos ruivos. Como é que a gente ia fazer para manter a tonalidade do teu cabelo ruivo natural durante todo o BBB? Porque a gente estava muito preocupado, porque com certeza tu não só vai até a final, como Sim. vai ser um fenômeno nível Juliette. Isso eu não tenho. Claro. Eu não vou entrar nessa campanha se não A Ju for vai pra ser que fazer nem um isso vilão. acontecer. a Ju vai ser que nem um vilão do Dragon Ball Z, né? Ela vai começar de um jeito e vai terminar de outro. Vai ser a Ju Moreno, enfim, a última forma dela, a forma final. Isso é uma coisa seguinte, isso é uma coisa que meio... Mas claro, as marcas sempre fornecem coisas para os participantes. Mas assim, eu fiquei na dúvida, né? Porque se eu tivesse um BBB, em 3 meses eu tava que nem um mendigo, obviamente.
Óbvio. Mas é que a finaleira meio que fica todo mundo assim, meio mendigo, né? Tipo assim, as gurias com o cabelo acabado, raiz, os mega hair caindo depois da orelha. É do jogo, entendeu? Mas tu não vai ser essa pessoa, Juju. Claro que não. Isso aqui é natural. Claro. Hoje eu vou no salão, inclusive, retocar o De quanto em natural. quanto tempo? Assim, a minha... Tu retoca a naturalidade. Tu tem anotado no papelzinho o número da cor pra não perder Não. nunca? E eu acho Imagina. importante destacar que isso de Que nem fato CPF, foi uma né? pauta. Isso de fato foi uma pauta que a gente conversou, tá? E era uma preocupação real. Eu me Real? preocupo com isso, eu me preocupo com isso também. Mas eu fico naturalmente, né, mais ruiva uma vez por mês. Entendi. Só que o meu cabelo, ele já incorporou, é só a raiz, Claro. entendeu? O cabelo não sai mais. É Então a isso. gente tem que pensar numa solução, um partnership, de repente com uma vela, uma coisa assim, pra. Eu acho que eu ia ter que lançar uma moda, tipo Uma um marca. boné, um lenço Ai, amarrado. Aham, eu acho que dá, eu acho que a gente Sabe? consegue. Tiara. O dinheiro sabe tá que- no merchandising. Aliás, uma grande curiosidade, vocês sabem por que tiaras começaram a voltar à moda na época de Gossip Girl? Não. Por quê? Porque a Blair Waldorf, né, a atriz que faz a Blair Waldorf, ela na verdade, a Leighton Meester, ela é na verdade loira, naturalmente loira. E a Blair tinha que ser morena. Só que quando eles não sabiam se a série ia de fato ser, né, fechada e iria acontecer, ela não quis pintar o cabelo de castanho pra não correr o risco de daqui a pouco não conseguir fazer outro personagem e tal. Porque todo mundo que é Porque loira. é mais tá? fácil personagens loiras do que morenas surgirem, né? Mas é que é o natural dela é isso. Então, daqui a pouco ela Sim. iria fazer um comercial, tal. Ela não era uma atriz, assim, super Uhum. renomada na época. Mas todo o book dela e portfólio era ela como loira, né? Então, eles deixaram que ela fizesse os primeiros episódios com uma peruca. E se a série pegasse, ela iria eventualmente pintar o cabelo. E aí, a peruca, pra ficar naturalmente, eles tinham que colocar algo amarrado ou uma tiara pra segurar. Então, Juju, nós também podemos te tornar uma Blair Waldorf. Que o look da tiara virou um fenômeno. Sim, é isso. Vai ser tiara, faixinha, lenço. Eu já vou ter. Tem que pensar nisso. Marcas que já quiserem entrar em contato pra gente, daqui a pouco, até estabelecer, né, uma coleção especial. Claro, não, e já começar a montagem. Porque assim, 2025 tá aí. Tá aí. Não, Galera, daqui a pouco merchandising é o que dá dinheiro. acaba Fazer. em abril, maio, o BBB e já abre É a seleção. inscrição, né? Claro. Isso. É. Não, e eu acho que Não. assim, ó, a gente tem um ano inteiro pra montar essa versão Juju de Sim. tiaras e faixas. Sim. E aí, quando entra no BBB, já é natural da Juju influencer. Sim. Aliás, o babado que tem agora, que tá adorei. rolando, é que a Vanessa Lopes, ela tá internada e ela ainda tá no É surto verdade. dela. Que ela Pois tá no é, surto. né? Continua ainda não entendendo, ela não reconheceu os pais. Né? Sério? A fofoca diz, né? Que ela não conheceu os pais, ela ficou assim, olhando pra eles de um jeito vidrado, assim. Mas é fofoca, né? E cada um Eu aumenta um não- pouco. não acredito Mas nisso. eu acho que ela perdeu, assim, eu acho que ali ela entrou num surto psicótico e assim, pra sair... Gente, aquela reação dela foi assustadora É de difícil. assistir. É É. difícil. É difícil. E Mas, assim, ontem, eu pensei- O pai dela falou pela primeira vez, né? E disse que ela está sendo cuidada por médico. Tipo assim, ela não tá bem ainda. Isso a família confirmou, né? Até porque senão ela teria aparecido, né? E ela não apareceu em nada. Agora, uma questão, né? Se essa menina demora muito pra se recuperar, o que vai ser o peso dentro de um BBB, né? Porque assim, a gente sabe que é uma tortura atrás da outra. Eles Sim. fazem, todo o sistema é pra enlouquecer a pessoa. Claro. Tudo é pensado Tudo. para enlouquecer, né? Desde a decoração, os móveis, tudo, né? Os A alertas, luz, tudo. o ar-condicionado, os alertas, enfim, é foda. E aqueles olhos ali também, né? Tem Aham. aqueles olhos que foi um a mais aí. Todo mundo sabe que uma pessoa que tem um pouquinho de esquizofrenia, olhos são a coisa que às vezes Não, o e gatilho. tem um. E eu achei um corte esses dias no Twitter do cara assim. Eu não me lembro quem que foi o participante que entrou na mente da Vanessa, assim, olhando. o cara Ele estava falou. olhando os quadros assim, porque. Não, esses quadros e tal, com vários olhos, não sei o quê. E daí, não. São os olhos deles, né? E aqueles Tazo é tipo Tazo, Fica né? pensando. Não, e daí o cara larga assim pra ela, que é a pior frase pra quem já tá no princípio de paranoia, que é assim, ó. Não, isso tem um significado. Tu não Aham. encontrou ainda? Fica olhando aí.
e até achar o significado. E pega e vaza e deixa ela sozinha olhando os bagulho. E ela fica um tempão assim viajando. Mas é que Tá pro ligado? cara era uma piada, provavelmente. Que ele Não, fez, exatamente. tipo, Mas ela ficou, tipo assim. E ela ficou viajandona, assim, sabe? Ela foi o Luke tempão. jogando o negocinho no meio da Estrela da Morte lá. É porque eles demoraram pra entender Ninguém de fato que era Um surto. né? Que loucura, né, gente? Loucura. Sério. É. Foda. Eu achei que era um Viu? personagem até o final. Uma vaga que saiu, eu podia ter entrado aí, ó. Tem, enfim, né, Boninho? Não, mas eu ainda bem que tu não sou entrou. orgulhosa, pode me chamar que eu vou. Eu acho que não é o meu. Tu ia brigar eu com o Davi. fiquei. Tu Com acha? certeza. Quem é que não ia Sério? brigar com o Davi? É. Óbvio. Ó, a Miriam ia brigar com o Davi. Eu acho que tu ia Mas- brigar com o Davi porque o Davi, ele é muito metido. E assim, e ele é um cara explosivo. Só que eu acho até que a maioria das vezes ele tem razão. Só que é muito Aham. fácil de confundir, principalmente uma mulher, com o cara que é o macho escroto, entendeu? Sim. E é muito Mas fácil. agora, eu não confundir. ia ficar passando pano pras coisas que o Rodriguinho fala. Isso eu tenho certeza que não. Não. Isso eu tenho certeza que não. Isso. Falta alguém, entendeu? Ali. Falta Ah, alguém mas pra a apontar. Pitel é essa pessoa. Mas daí- A Pitel é essa Eu pessoa. acho que a Juju Pitel- ia trazer um caos ali. Ela acha que ela trata ele como o vô que fala coisa que não deveria falar, entendeu? Ela tá Sim, só que sempre ele dando tem alfinetada nele. 42, 45 anos, Exatamente, né? ele não é um vô. Ele não é um vô, exatamente. É, E eu acho Não, mas ele não é nem esquece- só não é um vô, Não. como ele não é nem velho o suficiente pra não saber que aquilo é inapropriado. Porque Exatamente. ele é um pouquinho mais velho que a gente, gente. Mas a Exato, ele é Juju um esquece. A Juju esquece o histórico de vida dela, que ela é muito acostumada a ou ignorar a gente sendo escrota. E esse é um histórico dela, assim, de muito tempo, entendeu? De ouvir uma merda muito foda e passar. Tirando tipo assim, exceções. Não vamos vou faltar comprar essa o briga. Portuga lá, não o Não Portuga, vou com- Portuga, o outro Portuga. Né? Sim. E aí o Portugal lá. Aí a Ju não ficou a quieta. gente Eu escolhe, entendeu? A gente escolhe as brigas, porque às vezes, principalmente a mulher com a coisa feminista Uhum. tende pela maioria da sociedade e a galera que não tá muito dentro do assunto, a ser vista como a chata, Isso. implicante. Então tu tem que saber escolher as brigas que tu vai comprar. E em alguns momentos não tem como tu não comprar, se tu segue uma vida falando de coisas e tudo mais, entendeu? Sim, é que, É o isso que, que que eu tu vai acho. trazer pra levantar, tipo assim, o que tu vai levantar a Isso. bandeira, porque tem causas mais importantes do que outras. E assim, às vezes, se tu ficar tipo a Lumena, sabe? Que Uhum, é uhum. conhecida, tu vira uma Lumena, daí tu vira chata e ninguém te ouve nas Porque coisas tu mais tá- importantes, entende? E até eu vou dizer pra vocês, né? A comunidade judaica nesse Foda. momento está passando por um momento bastante pesado e a gente está tendo que escolher com quem que a gente conversa, com quem que a gente vai entrar em briga, com quem que a gente vai discutir. Sim. E tem certas causas que já são perdidas. A pessoa que já acha aquilo, que já é antissemita, que já, entendeu? Que já é macho escroto, que já é não sei o quê, tu não vai convencer o lado contrário. Então, às vezes, não vale nem a Exato. pena. O Rodriguinho é um que daqui a pouco nem vale a pena brigar, deixa que ele se queima sozinho, sabe? É aquela questão assim, ó, tu precisa marcar a posição todo momento, essa é a grande questão. E eu acho que seria esse o grande desafio o grande desafio que o Rodriguinho traz para as pessoas que são ligadas assim com de o certa Rodriguinho, que é forma- tipo assim, tu vai primeiro assim, tu vai tu vai se queimar no pessoal, porque o foda é essa, né? No pessoal com uma pessoa que talvez seja querida, porque tu não sabe, tu sabe que é o Rodriguinho. Daí tu vai começar a perceber o movimento da casa, e o movimento da casa não apoia um movimento anti-Rodriguinho. O movimento da casa, ele é bem favorável ao Rodriguinho. E daí tu fica assim, pô, se agora vou... E é isso que eu tô... É nesse lance que eu tô dizendo assim, Não, pô, e é um legal. cara Aqui que já de fora, ganhou a gente duas pensa assim, provas. mas aqui de fora a gente pensa assim, não, porque eu faria, blá. Eu sei que a Juju, né, anos-luz na frente que a gente, em todo esse sentido, né? Mas é isso, assim, cara, tipo, certas coisas a pessoa vai... Eu tenho muito medo de entrar, tipo, porque todo ano é isso. Tu vê o que as pessoas estão fazendo, tu sabe o que elas estão fazendo de errado. Só que todo ano acontecem as mesmas coisas. Então, eu acho que, de fato, quando tu entra... Tu seria a participante que ia ficar puxando das gavetas assim, não, mas isso aconteceu no BBB 3. Talvez eu lembrasse. Lembrando algumas casos coisas. antigos, porque isso é bom pra entrar no VT, né? Não, isso é legal. Mas é isso que eu digo, eu acho que tu entra meio que numa realidade paralela, sabe? E até esse caso da Vanessa, Sim. Uhum.
meio que confirmou isso, assim, sabe? E olha que eles têm todo... Não, peraí, só aí vamos E ela- explicar, porque a gente tem muito ouvinte que não entende de Big Brother, ou que Sim. não tá acompanhando com tão afinco, porque agora são 334 participantes ainda, gente, né? os nomes eu não sei quem Qual são. é o caso da Vanessa? 80%. É Então, a Vanessa, TikToker. Vanessa Lopes, né? Ah, Isso. tá, pensei que era a Vanessa Camargo, tá, Que desculpa. só pra explicar Não. quem é a Vanessa Lopes, porque eu não tinha ideia quem ela era quando. Eu também não. Eu também não conhecia. A Vanessa Lopes é uma TikToker e até se falou muito sobre isso, né? Porque ela entrou falando, porque eu tenho 40 milhões de seguidores e não sei o que, bibibi, bababá, 40 milhões de seguidores, eu sou famosa. Só que, assim, até se abriu um papo sobre isso, assim, porque o TikTok, tu tá ali usando ele, tu tá vendo coisas aleatórias, não necessariamente de pessoas que tu segue. Que é Então, diferente do Instagram, né? O Instagram, Exato. a pessoa segue aquilo que ela quer seguir, então até tem pessoas famosas de Instagram. Exato, mas o TikTok ele é diferente. Então, tu ter essa quantidade de seguidores no TikTok não quer dizer necessariamente te faz. Eu não conhecia ela, eu nem sabia da treta com a Yasmin. Que a Yasmin Brunet então assim, né? E eu Cara, acho essa que. fauna da internet é enorme, então, são fenômenos todos os dias que a gente não sabe que são invisíveis pra gente, que chegam a milhões Isso, e tem milhões de muita números. gente que tem milhões de Mas, gente, seguidores. um super exemplo, a própria Cati Torres. Falamos em Yasmin Brunet, eu lembrei, Cati Torres. Aham, Cati Torres, sim. ela ficou famosa pra mim porque eu ouvi o podcast A Coach, Aham. entendeu? Mas assim, não tinha nem ideia quem era. Então, assim, mas quem Exatamente. é que a gente conhece? Yasmin Brunet, a gente sabe quem é. Isso. E eu acho que eu não Voz da sei fofoca. como é a função de seleção dos camarotes. Eu imagino que eles não passem nem pela metade da seleção que é feita pelos pipocas, né? E eu fico pensando nisso, porque tem toda uma questão, tipo assim, de muitas entrevistas exaustivas, pelo que todo mundo fala, é psicólogo, é Boninho, é equipe, é produção. E mesmo assim, sabe, essas coisas podem acontecer. Mesmo assim, as pessoas... Porque o Boninho não... Eu tenho certeza que ele não seleciona plantas de propósito, sabe? Não, e eu acho que muita gente sabe fazer a seleção. Uhum. E outra, às vezes a pessoa tem uma personalidade forte e quando é jogada lá dentro com um monte de gente Exato! com personalidade, se some, assim. Inclusive, é uma das coisas que falam muito da Raquel, né? Que quando ela é um amor de pessoa, todo mundo gosta dela, mas ela não aparece no jogo. Exatamente. Tem muito isso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode falar, eu faria isso, eu faria aquilo, mas só tu entrando, assim, sabe mesmo? E outra, eu acho, sabe o que é a coisa que mais me preocupa de ir pro Big Brother? O confinamento antes do Big Brother, que tu fica num quarto de hotel, sem falar com ninguém, sem celular, sem TV, sem livro, sem internet, tu não tem nada pra fazer. Não, acho que dá pra levar um livro. TV dá pra levar um livro. TV tu pode ver, porque é de uma mão só, né? Só vem. Mas é que aí que tá, só vem... tem Não notícias, pode ver né? TV. Tem notícias do BBB, a não ser que eles liberem, sei lá, uma Netflix. Discovery. Não, eu acho que não tem. Eu acho que tu pode, pelo que eu me lembro, podia levar um livro. Tanto é que na época da Sara, do BBB, da Sara Andrade, acho que era o nome, falaram que ela tinha lido 3 vezes o livro de leitura do comportamento, não sabe? Então, Sim. assim, eu acho que um livro Ah, dá um pra livro tem que dá. levar, tipo, um Moby Dick, entendeu? Que vai te despertar. Exato! Exatamente, sabe? Tem que levar, enfim, mas mesmo assim, isso me dá uma angústia, assim, porque tu já tá no nervosismo e na expectativa do que vai acontecer com a tua vida. E eu fico pensando muito na galera que não entrou lá do puxadinho, que fez o confinamento, Nossa. passou por tudo e não foi selecionado, né? E nunca mais vai ser selecionado, né? Porque tu já Cara, chegou até ali. Dificilmente o Boninho vai, não, ano que vem eu vou chamar aquele cara que não foi. Claro, Se porque tivesse, foi teoricamente a rejeitado. Globo, se fosse um confinamento com a Globo liberado, é uma experiência padrão em qualquer emergência do SUS do Brasil, né? Sim, não. Se tiver um Globoplay ali, entendeu? Um canal só, a TV aberta mesmo. Mas já tá ótimo. Agora tu ficar ali, pô, eu viajei agora semana passada, quando deu o temporal, né? E a gente ficou 2 dias sem sinal, sem internet, sem nada, né, no meio do mato. O que tem o seu lado maravilhoso e tal, de tu curtir, mas Bucólico, é muito estranho. isso.
porque uma hora tu quer, tipo, sentar e assistir Tu uma quer viver série, a vida sabe? melhor, tu quer viver a vida Tu quer melhor ver que Big o Álvares Brother. Azevedo cuidando da tuberculose, assim, né? Que é basicamente o que tu faz no mato sem internet. Claro. Exatamente isso, sabe? Então é louco, assim. E até sobre a Vanessa também, tipo, é uma menina super. A Vanessa Lopes, né? Super nova e passou por esse confinamento. Claramente não tinha ali uma questão muito bem resolvida, eu acho, com essa questão de internet. Ela mostrou falou de vários gatilhos, né? E daí tu chega lá, tipo, a guria vive no TikTok fazendo dancinha e daí tu não tem nada, sabe? Não, e outra coisa, assim, fala muito White sobre... people problem, né? Mas, tipo... Sim, mas ela também passou uma... Tipo assim, é o trabalho dela. Então, ela deve passar o dia também assistindo outras coisas. Assistindo a própria reação dos vídeos dela. Né? Ela tá ali pensando em coreografia, não sei o quê. Então, assim, querendo ou não, ela passa o dia no celular. Então... não, sim. No dia normal, sim. Então, não, e é um lance que é o seguinte, assim, até uma forma de produzir conteúdo bem diferente, né? Porque se tu for pensar assim, vamos pegar a nossa estrela Juju como sempre o exemplo máximo de participante do Big Brother. É uma pessoa que tá acostumada a falar, a expressar opinião, a ter hora de rádio nas costas, hora de podcast nas costas, hora de vida nas costas, né? Agora, tu pega uma Vanessa Lopes, que o principal produto dela é fazer uma dança de 30 segundos, um minuto, sei lá. Então, é uma forma muito diferente. Não tô nem avaliando uma pessoa dança e outra pessoa não sei o quê. Não é isso que eu tô avaliando. Tô falando que são, tipo assim, tu sai de um meio que é muito específico e tu não tá indo pra dança dos famosos. Tu tá indo pro Big Brother, que é uma outra categoria, de um outro reality, de outro evento, sabe? Tu não vai, tipo assim, então eu tô nessa minha zona aqui, onde eu sou uma referência, sei lá, e eu vou participar desse evento que também é mais ou menos, tipo assim, tem mais troca, né? Tem mais coisas em comum. E vou pra um outro que não tem nada em comum. Porque não tem nada em comum, né? Tipo assim, a pessoa que faz um TikTok, 30 segundos, bababá, conteúdo frenético, tal. Daí tu vai fazer uma influência em um dos jeitos mais lentos do mundo, que é sem edição, 24 horas ao vivo. Meu, tu não... Cara, assim, o problema de tu entrar no BBB com um personagem é que tu tem que manter esse personagem. E manter esse personagem isso, né, 24 horas. Todo mundo fala merda, eventualmente vai falar merda. Cara, sabe? Tipo assim, porque não tem, sabe? A gente pega o Rodriguinho. O Rodriguinho entra no Big Brother, um monte de gente já tá apaixonada por ele. Porque lembra do Rodriguinho do passado, Gugu. Travessos. Não sei o que e tal. Esquece alguns negócios dele, que talvez não tenha chegado, talvez porque daí é só rede de fofoca, daí é um conteúdo muito pra craqueiro de fama. E daí ele tem que estar lá e ser o Rodriguinho do Travessos que ele é por 2 horas, por 24 horas. E é impossível. Sim. Cara, e mesmo a pessoa mais famosa do mundo, isso é meio impossível, porque tu tem aquela hora que tu fecha a porta da tua casa, entendeu? E o cara ali não Projota, eu acho que o Rodriguinho vai cagar, porque ele não vai ser tão cancelado assim, ele vai ser que nem aqueles caras de sertanejo que entra lá e sai e continua a vida dele. O Projota é pior, que o Projota é pior que ser cancelado, né? O Projota foi não apenas cancelado, como esquecido. Ele foi fez uma coisa tão patética que as pessoas meio que, quer saber? Isso, mas eu não sei se o Rodriguinho não vai pra mesma linha, assim, porque eu não acompanho pagode, enfim, hoje em dia. E eu realmente, eu não sabia, assim, tipo, por onde anda Rodriguinho? Isso, entendeu? Ninguém sabe. Eu também não tinha nem ideia. Eu acho não é que público, a gente não é o público, ok, mas tipo, tem certas pessoas que eu não sou o público, mas eu sei que elas estão ali, entendeu? Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Vanessa Camargo, a gente não tinha ideia do que tá acontecendo com Vanessa Camargo, a gente sabe. Exatamente, eu até sabia que ela tinha voltado com o Dado Dolabella, que tinham se falado sobre isso, né, enfim. Mas, assim, eu acho que ele deve viver a vida dele muito de rendimento da carreira que ele teve de sucesso lá nos anos 90 e 2000, sabe? Não, e ele compõe músicas novas também. Tem muita... Ele é compositor, né? Ele até trabalha com uma menina aqui do Sul. Tu faz show ali na faixa Rio-São Paulo, ali tu ganha teu trocado, tá? Ele ganha já o dinheirinho da Não, eu acho que a vibe dele é tipo Dias Boleiro dos anos 90 mesmo, sabe? Que tudo meio que se mistura, assim, sabe? Que é aquele cara, assim, que faz um podcast ali,
ali, papapá aqui, faz um churrasco com os parça e tal, Isso. papapá. Eu Entendeu? acho também. Então eu acho que ele fica nessa vibe, assim. E tem o seu público, né? Não podemos dizer que não tem, porque hoje em Não, dia tem exato. gente que gostava muito do pagode anos 90, que gosta de acompanhar os podcasts, não sei o quê, e acaba fazendo. E outra, eu acho que também é essa coisa assim é a história do conhecer o ídolo e não querer conhecer o ídolo, entendeu? Tipo assim, a gente tinha aquela imagem do Rodriguinho, que a gente gosta dos travessos, a gente gostava dos shows e tal. Aí eu não quero saber a personalidade dele de fato. Isso. Exato. Separar o artista da obra. Da obra. Exatamente. Os ouvintes estão muito curiosos, eu tô vendo aqui várias mensagens, que a gente tá fazendo um programa ao vivo, né? E aí eles estão perguntando pra mim qual é a série, qual é essa série que tu botou de fundo, qual é a dica que você... Calma, isso quer dizer, falando? eu vou traduzir a fala do Cosma. Ele Isso, já se por encheu o favor. saco de falar de BBB. Aham. Eu tô ansioso porque acho que Ele vai acabar o pensar tempo. que tem meia hora de podcast, entendeu? Que é Vai muito aparecer tempo. um número aqui daqui E a pouco. deu pra ele já tá pronto pra dar a dica dele, fechar o Zoom e ir embora. Não é Exatamente. verdade, não é verdade. Mas eu só queria falar que eu tô apaixonado por uma série que eu acabei de terminar, então eu fiz... Que é o último Sétima samurai, Regra. com o Tom Cruise. Não, é Blue Eye Samurai, a Samurai de Olhos Azuis. Eu vi no Twitter ali já me ofereceram. um barulhinho ali, eu vi que o Del Toro falou que é muito bom, eu vi que o Stephen King também falou muito bem, elogiou muito bem, eu fui assistir. Netflix é aquela coisa, né? Às vezes tem uns tesouros ali que tu acha que nunca vai encontrar na Netflix e tu sempre morde a língua. E de novo, aconteceu com o Blue Eye Samurai, que é o seguinte, tal qual o Avatar da Nickelodeon, é uma parada puxada para anime, feita por americanos, um casal, inclusive, que escreveu uma história que se passa no período Edo, em que o Japão fechou todas as suas fronteiras, só tinha uns acessos ali, a galera os holandeses ali num cantinho e tal, nada demais. Portugueses num outro e deu. Acho que português não chegava aí muito, mas sempre tem um migué. Português tem uma influência no Japão gigante, não. Hoje, né? E aí porra nenhuma talvez de naquela Japão. época também, desculpa, mas tinham 4 americanos na período Edo no Japão, morando no Japão, né? Só isso, só 4 americanos. E aí tinha, né, um judeu só no Afeganistão, né, Miriam? Tinha um cara, sempre vira notícia, eu acho que agora ele fugiu, mas tinha um último judeu não, no ele foi Afeganistão. resgatado, se eu não me engano. Ele Foi não queria resgatado. voltar porque ele ia ter que assinar o divórcio com a ex-esposa. Putz. Com a esposa. Ele ficou no Afeganistão para cuidar das últimas 2 sinagogas que tinham. O Afeganistão já foi uma região que tinham muitos judeus, né? Eles foram etnicamente limpos e acabaram indo para Israel. E ele ficou só um para, teoricamente, cuidar das sinagogas. E, na verdade, depois a gente descobriu que, na verdade, ele ficou porque, se fosse para Israel, a corte iria acabar forçando ele a assinar o divórcio com a esposa. E a gente vê, né? Feminismo sempre vence. Aí, viu? É isso. Não, e a Eles história é podem assim, fugir, mas a gente vai conseguir os documentos assinados. qualquer criança mestiça no Japão era vista como um monstro, tá? Porque eles eram, né, o Japão extremamente racista, naquela época, né, não existia a possibilidade de existir outra pessoa que não, né, um japonês. E aí, essa menina nasce, ela é uma filha de um desses americanos, ela não sabe qual, e ela cresce e tal, ela acaba virando o maior samurai de todos os tempos. Ela é uma absurda, assim, ela é muito boa. E aí ela acaba morando na casa de um cara que faz espadas, e aí depois ela conhece outras pessoas, outros outcasts, outros excluídos, né? E ela é um absurdo de boa e ela tá indo atrás desses 4 americanos. Ela quer se vingar deles, né? Deles fazerem ela existir, não sei. E aí um desses americanos é o cara que meio que é o Big Bad, né? Que é o grande vilão da primeira temporada. Ele é um dos americanos que quer traficar armas para o Japão, que é um lugar que ficou parado, né? Estático tecnologicamente, enquanto já tinha armas que foram criadas pela China, né? Mas na Europa elas viraram uma máquina de guerra, basicamente. E aí o cara quer traficar armas para lá para dominar o Japão, para ser dele o Japão. E aí ela entra nisso, não porque ela não quer que o Japão seja dominado por ele, mas ela quer matar ele porque ele pela etnia dele que lembra os traços dele. São só 8 episódios, a estrutura é muito boa, a argumentação de, tipo assim, acaba uma coisa, tu já quer ver o que vai acontecer na próxima, é muito bem feito, é uma reconstrução incrível do Japão, e é lindo demais, e então vejam, Blue Eye Samurai, absolutamente brilhante, nota 8.7.
Opa. Muito bom. Opa, 8.7 Sequências de ação incríveis. Como diria o meu amigo Potter, tu tem certeza? Mas o 8.7 é até meio conservador. É, eu, segura, eu segura. recebi essa indicação do Jonathan Heckler, ele é fotógrafo e acompanha a gente aqui, daí passou uma vez por mim e falou assim, cara, tem que ver esse negócio. Só que ele me falou isso sai em novembro do ano passado. E eu tava vendo uns outros negócios e eu botei, tá na minha lista do Netflix até Veja. hoje. Eu acho que foi uma das últimas coisas que eu botei na lista do Netflix, numa época que eu ainda usava a lista do Netflix. E daí, Cara, então... é o mais perto do que eu senti quando eu via Game of Thrones na HBO, no sentido de ter Porra. a verdade de verdade, sabe? Porque eles não escondem nada. A galera tem violência extrema, tem destinos que tu acha que vão pra um lado bonitinho e fofo e vai pro outro lado, tem sexo, tem putaria, tem de tudo. Então, é muito um Game of Thrones no Japão, assim, que todo mundo quer o trono e não tem essa coisa de ficar Mas é uma bonitinho, produção japonesa. Não, é uma produção de Americano. americanos, com toda uma vibe japonesa. Inclusive, eles falam inglês, né? Tanto que ela vai pra Londres O depois. que é eu não sei muito o que mais aconteceu. fácil pra mim. Porque Sim. daí eu não preciso ficar prestando 800% de atenção, só 100. Exatamente. Outra bem língua é dublado, por foda. exemplo. Outra língua É foda. demais. Só deixa eu dar na cara aqui do Cosmo rapidamente, e daí a gente pode passar para as outras partes. Aí, o período de maior influência portuguesa no Japão é de 1542 a 1640. Tanto que Toma. tem várias palavras do Japão que são inspiradas no português, né? Tipo, sei lá, Nossa. confeito, Aham. várias palavras mesmo, assim, do Japão que tem influência portuguesa. O período Edo, então, ele é um pouquinho maior, porque o período Edo é quase 300 anos na história do Japão, tá? Ele é de 1603 a 1868. Até o Perry. 1868. Matthew Perry chegou lá e falou assim: quero gente. Isso. Aqui, O Matthew Perry abre não o essa ator, merda. e sim o general. Abre E essa merda daí, aqui pra todo mundo. E aí, os e caras- daí é isso. Então, ainda tinha, no período Edo, teve pelo menos uns 30 anos de influência portuguesa ali no continente. No continente, não, né? Na ilha. Sabe por que o Japão se Isso aí. fechou? Dos motivos oficiais é porque eles estavam comendo os cristãos. Começou a aparecer japonês Sim, cristão. por causa dos eles ficaram, "O que que você tá portugueses, fazendo aqui? exatamente. Por causa dos portugueses. Por causa dos portugueses, exatamente. Enfim, só pra dizer isso, e daí eu já vou dar minha dica, porque, obviamente, minha dica não é uma coisa tão intelectualmente rebuscada, nem nada. Mas, assim, eu tô numa saga incessante de ver tudo que eu acho de comédia romântica que eu não vi com a minha namorada ainda, porque é uma coisa, que Amei. a gente pode fazer vendo, jogando jogo no celular, ao Dá mesmo pra tempo. relaxar e curtir o momento. Isso. Sabe, Sim. metendo um rango com aquela meia atenção, sabe? Putz, tem que ir lá pegar um copo de... Tem que refazer o drink. Daí, pô, posso ir, não preciso nem dar pausa na TV, porque Sim. quando eu voltar eu vou entender. Num clima bem novelesco mesmo. E eu vi em português chamado de A Sogra. Ai, é Eu ótimo! amo! É com a Em- Jennifer É Lopez Jane- e e a Jane a... Fonda. Jane Fonda, e a Jane Fonda, exatamente. exatamente. Elas são tão Estava- boas que eu não me lembro do homem que faz o Eu filme. Mas eu ia chegar nesse ponto, inclusive. Monster Law, então 2005, no meu Letterboxd tem 3 estrelinhas, que é que eu tô tentando reativar. Biomax. Exatamente, de Biomax. E, cara, assim, eu tava procurando uma comédia romântica. Peraí. J-Lo, Jane Fonda, cara, não tem como ser ruim. E não foi tipo, maravilhoso. Basicamente é isso. A J-Lo, ela é a J-Lo, né? Tipo assim, sabe? 400 empregos. Esse personagem que a J-Lo sempre interpreta. Sim. Né? Tipo, latina querendo se dar bem, não, no sentido, querendo, tipo, trabalhando, blá, Sofrendo sofrido. preconceito. Subir na vida. Esse personagem novelesco de novela mexicana padrão, assim. E daí ela encontra na praia um cara muito atraente e tal, daí depois ela vai ser garçonete num evento privado lá, e é o evento aniversário deste cara e tal. E bababá, e depois ela tem um relacionamento com o cara e vai conhecer, então, a sogra, que é, sei lá, uma... É que não dá pra dizer a Oprah, porque a Oprah existe nesse universo. Mas é como se fosse uma pessoa equivalente à Oprah, entendeu? Tipo uma apresentadora, desses programas de conversa, assim, Sim. sabe? É a Tânia Carvalho. A mãe dele é a Tânia Carvalho. É isso aí, sabe? É a Tânia Gaúchos Carvalho. pegaram a referência. Exatamente. A mãe dele é a Tânia Carvalho. O que o Cosmo daí- tá fazendo? E daí o Cosma viaja no próprio mundo, né?
E daí o seguinte, basicamente a mãe do cara é a Tony Carvalho, é super protetora, não sei o quê, e ela acha que a J-Lo não é o suficiente pro filho dela e tal. E como ela tá meio desempregada nesse momento, ela tipo foi aposentada, então ela tá com muito tempo livre e daí é isso. Basicamente essa é a história de sogra e E nora e E quem é o enlouquecendo. homem? Quem é o ator? Então, o ator que é o homem, ele é um maravilhoso, não importa, entendeu? Porque ele é um cara bonito, mas ele é genérico demais pra ser bonito. Mas E a gente daí, sabe, porque eu esqueci total quem é esse ator. não, Eu não mas lembro ele, nem da ó, cara. Tipo assim, eu me eu lembro. tô até, eu me lembro Eu mais ou também menos da não. cara porque eu vi o filme essa semana, mas semana passada, ó, ele é o Michael Vartan e ele Michael Vartan. Ai, eu sei quem ele é. Ele fazia ele Alias. fez Alias, Alias. Ele exatamente. era Nunca Fui super famoso nessa Beijada. época. Ele fez. Nunca fui É um beijado. cara magrão, Alias de ele olho ainda claro, tava. né? Isso. Alias ele tava no A Sogra, é 2005, tá? Então, Alias isso era o começou em auge da carreira dele. 2001, isso. Começou em 2001 e terminou em 2006, ou seja, ele tava no auge da carreira mesmo, É. como diz a. Ele fez alguns outros personagens, alguns outros filmezinhos, foda-se. Só que é isso, o problema é que ele é muito genérico. Pra TV funciona. Pra filme tu tem que ser meio estranhinho. Sabe? Por Sim. que o Tom Cruise dá certo? Tem que ter Porque um o Tom edge. Cruise por que que o Tom Cruise tá certo? Porque a gente lembra o Tom Cruise porque ele tem 3 dentes na frente. Não tem É 4, verdade. que nem as pessoas Hum. normais. Ele tem 3, ele joga no E ele é 4-3-3. Ah, baixinho, ele é o filho do Bigodudo do Friends. Ele é o filho do Doutor Bigodudo que a Mônica fica com ele também, se lembra? Que ela se apaixona Filho na vida Sim. real? Não, Não, filho na no série. é o No personagem. filme. Ah, tá. do Burke. Gente, Meu Deus, eu esqueci o nome dele. Ai, calma aí. Richard Burke. O Richard. O E Richard. Richard, exatamente, que eles Richard, faziam- isso aí, Richard. Não. Que é o Tom Selleck, né? Porra. Tom daí é o Selleck, Tom Selleck. exato. E daí meteu um filho genérico, que é o Michael Vartan aí, sei lá. E daí, porra. Então é isso, esse é o coisa. Só que o mais legal desse filme é que, claro, tem que lembrar que o ano é de 2005, então tem certas coisas engraçadas que existiam no ano de 2005 e hoje em dia já não são mais tão importantes, pelo menos para a cultura dos filmes e tal. Porque tem um ator que eu gosto muito tá nesse filme, que é o Adam Scott. Sim. O Adam Scott, ele Aham. faz Parks and Rec, ele fez o como é que é o Ruptura? Como é que é o nome? O Cultura, Severance. Ai, Pô, não lembro o nome em inglês. Severance. Severance, isso. E daí, pô, eu acho ele um ator maravilhoso, assim, eu acho um ator muito talentoso. Mas ele faz um personagem que ele é tipo amigo da J-Lo. O engraçado do personagem dele é que ele não tem uma grande relevância. Ele é só o amigo da J-Lo, que é o cara que pode entrar na casa dela a hora que quiser e ia ter uma brincadeira sobre, tipo, tu entra aí, toma café, não me avisa que tu tá, eu te dei a chave só pra emergência e tal. E tem uma cena que aparece ele e uma outra mulher e a J-Lo, e daí parece que ele e essa outra mulher é até meio que um casal, assim. E de lá pelas tantas, muito tempo depois, se descobre que esse filho da puta é gay. E daí eu fiquei, tipo, extremamente chocado com o 2005, que, tipo assim, claro, tu não pode botar um ator que frequenta a casa da protagonista. Desculpa, gente. Do A gata, nada. Do nada. Nada. Ela tem- Tem um efeito sonoro para os nossos ouvintes que não estão vendo no vídeo. É que a gata foi morder o microfone e eu puxei ela ficou puta. E é assim que os microfones da Juju vão se quebrando. Exatamente. Eu tô até com o do. Eu tô com esse aqui do fone, eu não tô nem com o meu É. microfone mesmo. E ela tentou Destruir. pescar ele aqui. Isso. É. Então, mas tu não pode ter um ator, mesmo que seja o Adam Scott em 2005, né? Tu não pode ter um ator assim no roteiro, com a liberdade de entrar na casa da protagonista sem ser um interesse romântico. Então, como tu resolve isso? Com certeza isso foi resolvido bem depois, assim. Mas como tu resolve isso? Primeiro, tu põe ele com uma mulher para dar uma divergida, e segundo, daí lá no final tu entrega que ele é gay, porque ele está saindo, na verdade, com um garçom que tava na outra festa e tal, papapá. E daí, tipo assim, tá, então tá explicado por que a J-Lo não se envolveu com este amigo que era muito amigo dela, porque ele é gay. Então, tipo assim, eu fiquei, tipo assim, putz, tá, que recurso preguiçoso do caralho. Sim. Mas né, é um filme, né, de 2005, tá? Existem grandes filmes de mais de 20 anos, tá ligado? Mas assim, não na categoria comédia romântica, né? Sabe? Olha, Tipo assim, existem outros. discordo.
Não, mas o que eu quero dizer assim, não com este nível de profundidade de um filme de 1h30, tá ligado? Não, assim, ó, 1h40. eu acho Casamento do Meu Melhor Amigo Uhum. incrível. Tanto é Sim. que o cara que vai apoiar ela é um amigo gay e termina com ela no casamento, não como par romântico, mas assim, ele dá a entender que eles vão terminar juntos e que, tipo, não vai ter sexo, mas there will be a lot of dancing. Uhum. Que é Sim. até uma cena maravilhosa desse filme. Mas eu Mas daí entendo esse é o que plot, né? É. Esse é eu o ente- plot, entendeu? Esse é o plot. eu Não, entendo o que lance o é aquele Fanny- negócio isso é porque é da audiência, assim, tipo, vamos pensar assim, é que é o produtor, sabe o que que é? É o pensamento mais idiota que tem. É o produtor pensando que a audiência vai ou não se confundir, tá É. ligado? Então, é tipo, sabe, aquele pensamento de o cara tá 3 casinhas na frente, um bagulho que nem precisava. Mas enfim, é só isso. Pode me defender agora, Juju. Não, eu ia dizer que eu entendo o que tu tá dizendo, porque eu acho que, claro que tem as suas exceções, mas de uma forma geral, é uma categoria que mostra, a comédia romântica mostra muito as diferenças, né? A coisa cultural da época, sabe? Com relacionamentos, tanto de amizade quanto relacionamentos amorosos, sabe? Pega Sim. em muitas coisas que que eram costumes e hoje não fazem mais sentido, né? Exatamente. Enfim, Eu é posso- isso. A Sogra, 2005, Monster-in-Law em inglês. Juju, tu pode dar tua dica, como tu ia falar. Desculpa te Eu ia interromper. dizer aonde que tá disponível, Fanny. HBO Max, a partir de algum dia de fevereiro, só Max. Exato, 14 parece, né, de fevereiro. Não me lembro. Inclusive, vocês... Ai, me deu soluço. Vocês viram os valores? Não vai HBO mudar? Max? É que eu não Do sou eu que Max pago o meu. vai mudar e vai mudar bastante, assim. De 30 e poucos, o plano que eu tenho hoje, que é 30 e poucos, vai para 50 e poucos, tipo. Nossa. É. Mas todos estão mudando, né? A Netflix também vai ficar mais cara. A Disney e a Hulu vão se juntar aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tem várias. Eu, sinceramente, eu tô achando tudo muito caro. Eu acho tudo muito caro. Eu acho Sério, tudo tá muito mais caro, porque eu lembro quando eu decidi que eu não ia mais ter TV a cabo em casa, porque eu acabava vendo os streamings e nananã. E era um valor muito mais barato, assim, né? Hoje em dia, se tu for somar, tá dando o preço de uma TV a cabo e talvez mais, se tu tiver todos, né? Sim, o TV a cabo premium, é isso que tá dando. Isso, exatamente, premium, com canais de filme e esporte, assim. Mais ou menos não, isso. É surreal, gente, porque aqui a Netflix tá tipo quase $40, e aí não pode ter mais de uma residência, né? Então, no caso, se tô viajando, eu posso me autorizar por 30 dias num lugar fora, mas eu não posso ter nas 2 residências que eu tenho. Então, no Brasil e aqui eu não posso ter. E também a HBO subiu o valor, todas elas subiram o valor. E tem várias que, assim, tipo, as que eu ganho de graça, ok, mas tem várias que eu penso, isso aqui, se eu não vou pagar, porque não vale a pena pra assistir uma série, sabe? Sim. Muita gente, até na época de Mandalorian, fazem isso. Eles se inscrevem pra ver o Disney Plus, acabou a série, eles cancelam, e aí voltam só na outra temporada. Basicamente o que as pessoas vão acabar fazendo, né? Porque, enfim. Mas a minha dica, falando em Netflix, é da Netflix. Eu acho que a gente já comentou por causa das premiações e tudo mais. Inclusive, a gente nem falou de Oscar, né? Que saíram os indicados e tudo mais. Mas tá indicado a melhor filme estrangeiro, que é o Sociedade da Neve. Que é maravilhoso. É a coisa mais agoniante do mundo. Peraí, a gente perdeu o Cosma? Perdemos, mas ele vai voltar. Ele volta. Ah, tá. Desculpa, a gente não se livra dele tão fácil. Ah, tá. Eu achei que era mais fácil. Não, mas a Sociedade da Neve... Eu já ia comemorar. Agora a gente vai começar desde o início o podcast. Agora sim tá começando. Não, mas esse vai ser o corte, então... hein? Desculpa, mas esse é o corte. Não, é tipo assim, ó, o Cosma deu a dica dele, inventou um migué, tipo, meu som não tá funcionando, vou sair. Era isso que ele queria. Ele tava angustiado pra gente parar de falar de BBB, pra ele dar a dica e poder vazar. Todo mundo sabe disso. Ele já fez a contribuição dele, tchau, acabou. É isso. Tá, deixa eu... A Juju vai entender, eu acho que a Miriam não vai entender por causa que ela não viveu o colégio brasileiro. Claro que eu vi o colégio brasileiro. Calma, Miriam, tu é de uma outra classe social.
Você não me força a te lembrar isso. Mas assim, esse é a Sociedade da Neve, eu não vi, tá? Eu sei que tem Netflix e tal, eu tô meio que guardando, porque ele me lembra um trauma muito específico, que era um filme que Sim. passava no colégio, Sim, uns guri lá no Chile, acho que É. é esse aí. é o Alive. Ai, meu Deus do É, céu. o Vivos! Sim, gente, Exato! a gente viu essa história a nossa infância inteira. Nós somos obcecados por essa história. Inclusive, quando a gente viu Yellow Jackets, a gente pensa nesse acidente de avião a vida Total. todo santo dia. Todo, É exato. tipo, eles Exatamente. fizeram Yellow Jackets achando que era uma coisa mind-blowing e a gente, isso aqui a gente sabe desde os anos 80. Não, e com certeza alguém viu Yellow Jackets e os caras falaram, olha só que negócio. Cara, mas tem um filme aqui que a gente foi traumatizado uma infância inteira. Mas eu, quando eu vi Das Yellow crianças- Jackets, eu É. até falei, gente, isso aqui certamente foi inspirado no acidente dos Andes. Também, Isso. exatamente. E até eu gravei um Reels que tá lá no Keeping Up também, que eu falo sobre a Sociedade da Neve, e eu falo sobre isso. A diferença, né, tem esse filme de 93, né, que é o Vivos, que conta a história, só que diferente, ele é baseado, porque Mudaram. ele não foi autorizado na época, né? Não, e tanto que não esse, usam- os sobreviventes participaram da produção. Exatamente, essa é a grande diferença, o que faz o filme ser tão realista, sabe? Ele é narrado por um dos sobreviventes, né? Na sua parte. Na maior parte do filme ele é narrado. E então ele conta esse acidente que aconteceu. Deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp. Que aconteceu em 72, né? Dessa galera de um time de rugby, todos bem novinhos, 20 e poucos anos, que estão indo para o Chile, né, num avião. O avião é até... Fretado, não, era um avião da Força Aérea Uruguaia. Isso! Era um isso avião aí. tipo fretado. E aí, casualmente, isso eu descobri há pouco tempo, tá? A história dos cigarros, depois me lembro que eu vou contar. Mas Tá, era um avião fretado, era só o time, a equipe técnica tal, e pessoas relacionadas ao time. exatamente, alguns parentes e tudo mais que iriam juntos, né? E esse avião cai, se não me engano, de início são 20 e poucos sobreviventes, né? Alguns estão feridos por causa da queda. Uma cena de queda, eu tenho medo de avião, tá? Eu nunca Horrível. entro num avião sem pensar que eu vou sair dele, se é que vocês me entendem. Que eu vou sair viva, pelo menos. Ou na pista de pouso do outro aeroporto que eu devo chegar. Essa Mas não vai falar aquilo muito ali... né? Mas assim, cara, é uma cena incrível. Eu achei muito foda a cena da queda, porque é aquilo, né? Tu já começa a ver o filme e tu já tá esperando por essa cena, né? Eu acho que é uma das principais. E a gente também sabe que eles eventualmente vão comer pessoas. Exatamente! que é o maior trauma. A gente tá esperando por esse momento, que o avião caia e que eles Meu comecem maior a comer trauma é esse. Meu maior os trauma também é corpos, esse. né? Não, o meu maior trauma é ter que comer gente e gostar. Isso é o meu maior trauma. E o outro, tá? E o outro detalhe, porque em Yellow Jackets eles fazem uma fogueira e assam. Sim, a Ali pessoa tá eles cozinhada. Eles comem os corpos Eu- crus congelados, sabe? Não, E e meu Deus. é muito traumático, porque assim, a gente sempre soube dessa história, no próprio Alive a gente não vê o ato de fato, né, de como é que eles assim preparavam isso para comer e tal. Isso. E no Sociedade da Neve tá ali, é explicado como é que eles tomam a decisão, quem vai fazer o quê, como eles evitam que uns vejam. No Alive é meio que não, existe esse lance, existe essa discussão, existe esse o preparação pro ato, mas tu não vê. Só que é uma coisa assim, eu acho também uma coisa muito do cinema da época, assim, que era uma coisa muito subjetiva, ainda era subjetivo, assim. Era deixar de um jeito subjetivo, pelo menos na filmagem, né? Uhum. E já me traumatizou, né? Imagina. Não, e pra vocês terem uma ideia, né? As fotos, eles usaram muita documentação para recriar as cenas do filme. Então, e ficou muito, muito parecido. Tanto é que no final, nos créditos, eu, assim, sofri o filme inteiro. Desde o momento que eles estão se despedindo no aeroporto até a comemoração da vida deles. No final, tu já tá sofrendo, né? No início do filme. Tu sabe que ali metade, assim, mais que a metade vai morrer. Então, assim, né? É horrível, assim. Mas as fotos, depois comparando o que era de verdade, o que não era,
absurdo. É absurdo. As fotos são. E deles recriaram, assim, porque eles têm uma câmera, né, lá, enfim, então eles ficam tirando fotos de vários momentos. Tem vários. Eles ficaram quase 3 meses, 2 meses e meio, né? Nos Andes, imagina, sem recurso nenhum. Cigarro não faltou. Eu acho que tu tem uma história para contar sobre isso. A história do cigarro é muito boa, tá? Porque o J.A. Bayona, que é o diretor, que é um espanhol que dirigiu esse filme, é porque assim, tem um podcast, né? Tudo começou num podcast super, né? Bem estruturado, investigado, que os sobreviventes participam. Eles são amigos até hoje, tá? Tem feito muitas palestras e tal. E se falou muito da história do cigarro. E aí o filme mostra o cigarro, mas não conta o porquê da história. Os pais de 2 dos meninos que eram do time tinham fábrica de cigarro, e no Chile era muito caro o cigarro, porque tinha questão de impostos e tal. Então, na verdade, além de transportar o time, eles também estavam transportando muamba para vender no Chile. Então, o cigarro e os isqueiros, né? Como é que em 3 meses eles não ficaram sem isqueiro? Então, assim, os caras lá, tipo, não tem o que comer, mas o cigarro tá toda hora fumando sem parar. Então, no final, o cigarro salvou a vida deles, de certa forma, porque manteve eles sem fome, aquela coisa toda. Fumar salva, era essa a mensagem que eles vão Fumar salva vidas. Aí foi muito engraçado, gente. Eu tava numa estreia agora, semana passada, que nos deram um isqueiro. E aí, tava com um colega meu, que é também jornalista de entretenimento, e aí nos deram tal do isqueiro, e tipo, ele me olha, mas tu fuma? Eu falei, não, e tu fuma? Eu também não. Mas tu assistiu Society of the Snow? Ele, claro, isso aqui salva vidas. Salvava vidas. E aí também veio uma dúvida, por que eles não usaram o isqueiro para tentar fazer uma fogueira? E eles não iam, porque tudo estava muito molhado. É que aí que tá, quando tu vê o filme, assim, as cenas, tu entende a dimensão do isolamento deles no meio do nada e da neve. Não tem terra, não tem verde, não tem nada, né? É isso. E ainda tudo que acontece, porque não é só, daí caiu o avião e eles ficaram perdidos. Não. Tudo que acontece, tu pensa, não é possível, não, sabe? Mas avalanche. Isso, sério... Não, a cena da avalanche é um negócio assim, coitados, eles já não passaram o suficiente, sabe? Aí teve gente, imagina que teve gente que morreu afogado. E o lance é muito foda, porque como é uma região, não é uma região do tipo assim, supostamente cair no inverno numa região e tá congelado. É tipo, cair numa região que é sempre congelado. Ou seja, não adianta eu cavar que eu vou encontrar um verdezinho escondido lá embaixo. Não vai ter, irmão. Não tem. Só... O ambiente é de neve, entendeu? É só para explicar, né? Quando eles de fato saem para tentar buscar resgate, é uma caminhada de 10 dias. 10 dias na neve sem comer. Quer dizer, eles ainda levam um pouquinho de alimento, né? Robert. Esses dias. Mas assim... imagina, sabe? E eles não têm equipamento, né? Não. Sabe que eu penso muito nisso quando eu tô... porque principalmente se eu vou fazer uma viagem longa, eu geralmente boto uma roupa bem confortável, porque vai ficar, sei lá, 8, 10 Eu não, 11 eu horas. agora viajo com roupa de esqui, aquelas bem... Exatamente, isso que eu penso, entendeu? Às vezes, e outra, tipo assim, se eu tô saindo de um lugar que é frio e eu tô indo pra um lugar que é quente, eu já vou eu vou no máximo com um casacão por cima, mas eu já vou preparado pra ir me pelando. A vida mudou, eu tô chegando, gente. né? Depois desse filme, a vida mudou. Eu levo comida agora, coisa que eu nunca levava. Sim. Olha, óculos escuros nunca vai faltar, porque eu viajo com pelo menos 5 pares. Aquela história de só fica com uma lente. Não. Esse risco eu jamais correria. Isso eu não corro também. E mas, Juju, assim, skincare. Skincare, claro que sim. Assim, tá lá no gelo 70 dias, mas a pele tá maravilhosa. Impecável. Porque protetor solar e skincare nunca falta na minha bagagem, entendeu? Não, e chocolate não vai... Eu devo ter comida para 3 meses agora, cada vez que eu viajo. Ó, eu tenho... minha sacolinha tá até desatualizada, mas eu tenho uma sacolinha que volta e meia eu ando, eu deixo quando eu tenho carro, eu deixo nela aqui. Isso aqui tem um velcro para botar identificações. E recentemente descobri que meu sangue é A positivo, eu sempre pensei que era negativo, não sei. Isso é importante saber. E daí, agora tá toda zoada aqui. Normalmente eu tenho uma fita isolante. Boa!
Pessoal Porque de fita produção, isolante, né? sabe por quê? Porque o pessoal não sabe, mas fita isolante pega fogo, pega fogo fácil quando induzido o fogo, né? Ela serve para isolar Eu não ah, sabia. por dentro ali, serve para isolar, mas ela dá uma queimadinha, quando pega o fogo, ela pega real, assim. Uhum. Ela serve como um propulsor. Eu tenho esse canivetezinho aqui também, que tá na minha mochilinha, aqui tem um canivetezinho. Sim, o Monta anda sempre com um canivete, aquele, como é que é? Suíço. Suíço. É, do Já Swiss Army. usamos Eu tenho no vários chaveiro, eu tenho no momentos. chaveiro. Mas esse tem um outro bagulho que é o seguinte, ó. Tem um apito. Tá, mas os caras não conseguiam ver. Lembra que passou um monte de avião e os caras não Não, sim, conseguiam ver? beleza, mas é isso. Mas é que o cara tem uma pederneira que tu Tá. usa as costas da faca pra coisar e Não, aqui tem uma O lanterninha. Fanny é aquele cara, porque eu pensei nisso, tá? Porque tem um cara que eles são tudo uns gurizão. Sim. Tem um Só cara que que tem que ter o consegue... maluco do bunker. Não, mas Tem. isso é genial, porque assim, ó, tu tinha um que era médico, que tava na faculdade de medicina, que salvou a vida de vários e morreu, mas salvou a vida de vários. E aí tu tem o cara que era o engenheiro do grupo, que ele nem engenheiro era, mas ele começa a mexer nas coisas, consegue fazer o rádio funcionar. Eu não saberia nem que cabo que vai com o quê. Exatamente, Miriam, eu fiquei pensando nisso, eu não faço ideia, eu ia ser inútil, mas uma coisa também que eu ia ter de utilidade, eu sempre viajo, ando, enfim, com uma bolsinha de remédio. Ah, isso eu também. Sabe? Eu sempre pelo ando menos com o ventilador. básico ali. Não, Juju, assim, ó, nós íamos ser as pessoas que têm as coisas, que não sabem usar, mas tem. E aí a gente ia cuidar da motivação do povo, entendeu? Exatamente, vamos lá. É isso aí, motivacional. É, tipo assim, a parte da comunicação, quem é que vai falar no rádio? Não, eu posso falar isso. Eu falo. Entendeu? Isso deixa pra mim, Isso deixa. Agora, sim, tem que fazer uma escalada de 10 dias. Eu acho que não vai dar. Em quanto tempo o Cosma morre, a gente tem que comer ele, se a gente cair isso. Você falava daquela série. Eles demoraram várias semanas para começar a comer. Foi uma grande decisão. Foi uma decisão que demorou e eles tomaram a decisão, porque assim, ou a gente vai comer as pessoas, ou a gente vai morrer. A gente vai morrer. E teve gente que nas primeiras 2 semanas não comeram. Eu tinha uma lenda urbana na minha mente, eu fui pesquisar agora rapidamente para saber se é verdade. A lenda urbana que eu conhecia, que é o seguinte, tu não pode comer carne humana, porque senão teu corpo ele não entende o que é carne, que tu tá se alimentando, o que é você, e daí tu acaba se autodigerindo. Essa era a lenda urbana, não tô dizendo que é verdade, ô pau no cu. Daí, assim... Mas existe problema em comer carnes humanas, e agora eu vou dar o porquê, segundo um artigo do jornal oglobo.com, tá? Carne humana pode trazer uma série de complicações, incluindo contrair doenças transmitidas pelo sangue, como hepatite ou ebola. Isso porque a carne humana contém prions, que são versões de proteínas normais que perderam sua função e se tornam infecciosas. Ao contrário de bactérias e fungos, esses prions não são erradicados pelo calor. Especificamente, se essas proteínas entrarem no cérebro, elas acabarão causando morte. Ou seja, né, então tem esse problema. Mas, daí, claro, dizem que a carne humana, ela é, como eu posso dizer assim, ela é mais leve que a carne normal, né? Porque ela não tem Dizem que tu só come coelho, tu também morre sem saber. Tu tem uma desnutrição ali. Mas é que, gente, ali era uma decisão de não é pra comer, tipo, não, eles não queriam comer a carne humana, né? Tanto é que esse disclaimer é só para as pessoas evitarem de ter ideia. Claro. Sim. E eu acho, tem uma cena maravilhosa, tá? Que esses dois que acabam, né, sendo resgatados, que vão atrás do vale, eles levaram um saquinho com restos pedaços. E um deles enterra depois que ele é resgatado. Sim. Que provavelmente ali tem hoje uma cova ali, eles estão enterrados, eles tiveram, né, ali o seu... Tanto é que hoje em dia, se vocês terem uma ideia, tem até tour até lá. Sério? Dá pra ir visitar, Caramba, enfim. não sabia. E tem cenas incríveis, né? Assim, claro, a gente não tá dando spoiler porque tudo isso foi baseado em fatos reais, essas coisas todas aconteceram. Então, assim, cada um que sobreviveu no acidente escrevia cartas para suas famílias. E escrevia como se fosse seu testamento, caso morresse. E uma das cenas que eu mais amo é aquela cena que o menino não se recusa a entrar no helicóptero. Que ele se senta, ele fala, então eu vou ficar aqui até que essa mala possa vir junto, que era a mala com os restos, com os presentes e com o que cada um deixou para sua família, porque eles falam que essa é a nossa história, a gente tá contando a nossa história.
Ah, Eu isso tô é até arrepiada, emocionante. assim, de lembrar. Aliás, eu nem Não, não, Muito foda. deu aqui um goosebump foda. É, porque assim, muito essa foda. cena foi. Imagina que o cara tá 3 semanas esperando o resgate, morrendo ali, tipo, literalmente, se ele ficar, ele vai morrer, isso é um fato. Fato. E aí falam, não dá pra levar mais peso, não tem como. E ele tem uma mala ali de seus 5 quilos, e ele, não, Então eu não vou vou. ficar. Então eu não vou, então vocês me busquem depois. Correndo o Uhum. risco de morrer, porque qualquer hora ali era um risco de morte. Qualquer minuto a mais, né? Então, assim, era um negócio. É uma cena super forte, é uma coisa super simbólica, tanto é que até hoje, se tem essas cartas, se tem, né? Até o cara, o senhor que parece que recebe a ligação, seu filho tá vivo, não sei o quê, ele é um artista famoso do Uruguai. Então, essa Ah, cena foi legal. como ele ficou sabendo e como ele conseguiu entrar em contato com as autoridades e mobilizar e tal, porque tinham poucas famílias que ainda estavam com a esperança de encontrar esses meninos. E Sim, porque as buscas já tinham sido encerradas, né? As buscas oficiais aí, sim, quando há muito tempo. Sério, é incrível o filme, vale. E tá na Netflix, que a maioria das pessoas, enfim, tem acesso, né? Mas é sensacional, assim. Eu acho que a atuação, a história, o roteiro, as imagens, os cenários, né? tudo. É Bom, até a saída, quando tu pega o shot de cima e tu vê o que ficou a cena. Uhum. É bem, bem impactante, assim. E vale muito, muito. E eu acho que pode ser que... Tu acha que leva, Miriam, o Não, Oscar? não, porque aí É, nós temos 2 outros filmes que são fortíssimos no filme que é... de língua Sim. estrangeira, que é Zona de Interesse, que Eu é, não vi Zona de Interesse, mas é tá um todo mundo filmaço. Não, falando. Zona de Interesse é um filmaço. Quero ver. Vai ser minha dica, então, de hoje. Zona de Tá. Interesse conta a história do general nazista que era responsável por gerir Auschwitz, que é um dos maiores campos de concentração que acabou se tornando um campo de extermínio. Então, Hum, e é o campo de concentração mais famoso que tem por ser o maior. Então, ele tá ali. Qual é o trabalho dele? O trabalho dele é otimizar a produção do campo. O que é a produção do campo? É matar o maior número de pessoas, tá? Deixando em poucas palavras. Onde é que eles moram, esse general e sua família, que tem a esposa, que tem os filhos, que tem os cachorros, aquela coisa toda. Eles moram numa mansão maravilhosa, lindíssima, belíssima, com tudo do bom e do melhor, que tem a horta, que é super fértil, que tem o jardim, que tem as flores espetaculares, que tem a piscina para as crianças no verão, né? Que as vizinhanças ali dos outros generais que estão por perto, tal. Eles moram do lado de fora do campo de concentração, ou seja, o muro da casa deles para fora é para um campo de concentração barra extermínio. Então a gente vê aquela casa belíssima e a gente vê tipo assim, a parte de cima dos barracks, né? De onde Uhum. eram os dormitórios, onde eram as câmaras de gás, essas coisas todas. E assim, tu vê essa família tendo uma vida relativamente normal. Claro, de vez em quando alguém era assassinado dentro da casa, que era alguém que estava prestando algum serviço, né? A gente escuta tiros à noite, acontece muito, a gente escuta pessoas berrando, a gente escuta várias coisas, mas o dia a dia da casa tá ali. E a mulher não quer sair da casa quando o marido é transferido, porque a casa é maravilhosa. Será que não dá pra gente. Então, assim, e isso é tudo baseado em fatos reais, tá, gente? Não é mentira. Uhum. Então, isso é a loucura da coisa, que, tipo, existia uma família que queria morar ali, que queria estar naquele espaço, que tem uma vida espetacular naquele espaço, que era literalmente uma fábrica de morte. Que loucura, eu não sabia nem a história, eu só vi eu também muitos não. comentários e as pessoas dizendo que é maravilhoso e tudo É um mais, né? filme super pesado. Eu, que sou judia, Uhum. fico angustiada o filme inteiro, porque eu acho que a referência que a gente tem do que acontece no campo de concentração é muito forte. Não sei, é um filme para mim, e ele começa as primeiras imagens de abertura e de fechamento do filme são geniais, porque são imagens estáticas. Uhum. Então, durante 2 minutos tu não vê absolutamente nada, tu vê como se fosse uma poeira, um white noise, né, que a gente fala, e barulhos. E ele fecha também numa imagem estática, só barulhos e tal. E tu vê o processo desse cara, que na verdade ele tá ali, claro, ele é um nazista, um assassino, enfim, mas é o trabalho dele. O trabalho dele é otimizar essa fábrica de morte. E a esposa, que muito orgulhosa do trabalho de seu marido, muito orgulhosa com o sucesso dele, tá ali para criar os seus filhos da melhor forma possível. Ela não vê aquilo como um problema, ela não vê o trabalho do marido como algo a ser julgado,
Algumas pessoas que frequentam a casa até acham, outras acham que ele é um cara dos mais importantes do país. E as crianças estão ali brincando, vivendo, enquanto milhões de pessoas estão morrendo ali atrás. O Então, menino do pijama listrado não tem uma história que também envolve um Eu ia menino. dizer. E é que eles moram próximo também do campo Também. de concentração. porque existia isso, gente. Era Né? Claro. isso, né? Existiam A essas história é lugares. mais bizarra que a realidade. Então, quando tu pega certas pequenas coisinhas que aconteceram, A realidade é mais Não, bizarra a que a história, quer realidade, dizer. a realidade é muito mais bizarra que a história. isso. Que nem né, os assassinatos das Ruas das Flores. Não sei se é o seu Ah, nome. sim. esqueci. É, Killers, os os assassinos. assassinos da Lua das Killers Flores. of the Flower Moon. É, a É. história é real, né? Não precisa ir muito Sim. longe, não. A história Não, é real. mas é que, É mas é que bizarro. assim, o Holocausto é uma coisa muito específica, porque, de fato, foi algo assim, existia um plano de ação, a gente fala, né, the final solution, solução final, existia um plano de exterminar toda uma população que fazia parte da Europa de uma forma muito O negócio era tão uma- metódico que teve uma discussão de horas que foi quem é considerado ou não judeu. Daí era, no mínimo, tinha que ter uma avó, um vô materno, paterno Não. de judeu, e aí não, era não judeu. era nem a voz, era outra geração. As leis de Nuremberg eram um negócio absurdo, entendeu? Então, assim, tinha um livro para determinar o que era judeu e o que não era, como é que se identifica um judeu. Era um negócio que hoje, inclusive, É que no começo, estão sendo usadas. até era mais judeu, depois aí os caras começam a pegar e botar todo mundo, todo mundo não, também, né? Mas daí pega cigano, pega, né? As pessoas mas- que, vai de se alguma agregando. forma, eles avaliavam como sendo prejudiciais para a sociedade, né? Mas não era o mesmo nível, gente. Tanto é que até hoje a É. população judaica não se recuperou o número, né? A Sim. gente entrou o Holocausto com 18 milhões e hoje nós ainda somos 16 milhões. Então, é difícil entender, assim, é algo muito claro que teve extermínios de judeus no Oriente Médio por muitos e muitos anos, né? Então, até poucos anos atrás. Mas nada se compara ao Holocausto, porque o Holocausto foi uma fábrica, foram organizações muito bem geridas, muito bem pensadas, e existiam arquitetos, né, desse tipo de extermínio. Então não é, foram lá e deram um monte de tiro. Faziam isso também, né? Não vamos dizer que não faziam. Mas tu ter uma fábrica disso... Mas e o requinte de crueldade, assim, né? Organizacional. Não sei se Organizacional. Organizacional, isso, tá. Enfim, é isso. É Mas bem, Zona é de bem Interesse, bizonho, ele bem bizonho. trabalha isso muito bem, porque ele mostra o absurdo disso, só que ele não te mostra falando isso aqui é um absurdo. Ele tá mostrando no cotidiano. Por isso que ele é um filme Sim, que ele causa claro. tanto conflito, porque ele te Eu mostra. tentei ver, mas só cinema, né? E ainda não chegou aqui. Mas e ele é um filme para ser assistido em sala de cinema, tá? Mas ele é um filme que, assim, ele incomoda exatamente, porque ele te mostra o dia a dia de uma família, que é uma família, entre aspas, tradicional, né? Um pai, uma mãe, os filhos, às vezes vem a sogra, às vezes vem o tio, às vezes vem a tia. Então, a gente vê o dia a dia como as nossas famílias são. E aí, o que essa família faz? Qual é o trabalho do pai? O pai não vai trabalhar no escritório, não é advogado, não é médico, não. Ele tá lá fazendo algo que é o trabalho dele, que ele happens to be very good at. Entendeu? E ele é promovido e se comemora essa promoção, porque dentro da realidade deles, aquilo é normal. E aí, por Chega isso no que esse cinema filme... 15 de fevereiro. E é um dos grandes nomes pro Oscar, né? Também no Festival de Fiquei Cannes. muito afim muito de ver. ver agora. E outro ver filme quando que eu vi o eu trailer. amei de língua estrangeira, que é um filme que foi pouco comentado, mas é um filme maravilhoso, é Perfect Days, que é um filme japonês do Wim Wenders. Ai, Que sério, eu vi ontem um vídeo da Isabela Boscov falando do filme e eu fiquei muito afim de ver. Cara, é um filme maravilhoso. É um filme, assim, que ele conta a história de um limpador de banheiros públicos do Japão. E a metodologia que ele limpa é realmente impressionante de assistir. O filme quase não tem fala, é um filme de 2 horas e pouco. Só que ele é um filme extremamente interessante, porque esse personagem tem mais história do que ele entrega. É um filme, é um pouco feel good, mas é um filme também que tem uma densidade emocional, digamos. E é um filme lindo, é um filme maravilhoso. Eu assisti no Festival de Cannes até hoje, é um filme que eu tenho assim, tipo, é um filme muito bom. Então, para deixar um pouco mais leve depois do Acho que tá. Zona de Interesse. Acho que esse tá no Telecine Torrent. Esse deve estar no Os Telecine dois estão. Torrent. Os Muita dois gente estão. não assistiu Os ainda. Zona de Interesse? Não achei. Com certeza. O Anatomia da Queda eu sei que tá, porque eu acabei de ver. Sim, Não, eu tô vendo ele. mas o Anatomia- Ele é Mas- muito alto. Mas o Ele que é muito Pneu grande, eu não Pop acabei. recomenda
Recomendo Não, ver. o Anatomia de uma Queda, ele não concorre a melhor filme estrangeiro, porque ele não É. foi o representante da França. O Isso. E representante como é que da é o nome do França, outro? o Perfect Days. O representante da França foi The Taste of Things, que é um filme lindíssimo. É um filme, eu amei Taste of Things, mas é um filme mais romântico, é um filme mais Uhum. leve. Tipo, Anatomia de uma Queda, ele é ali. Tenso, né? né? É tenso, é um filme super feminista, é um filme que mostra que a Sim. mulher está sendo julgada por ela e não pela possibilidade de ter ou não cometido um crime. É um Uhum. filmaço. Mas É. não O é. Perfect Days tem no Telecine Torrent, mas é bem difícil de ver porque tem poucos seeders. E então é isso. Mas ele vai ver, ele vai ver. É. Com certeza. E Gente, o Juan eu- Carlos Torrent também não tá liberando muito bem. Eu preciso ir. Eu também. Eu também, eu Preciso também. partir. Vamos lá, hein? Acho que Vamos hoje lá. a gente se passou até, né? A gente deixa pra Gente. comentar Oscar semana que vem. Alguns comentários têm que ser feitos, eu acho, né? Claro, acho que teremos sim. que falar da Barbie. Exatamente. É. Então tá. Então tá. Este foi mais um Keeping Up with the Pop. Miriam Spritz, a nossa estrela direto de Nova York. Nossa estrela Juju direto. Juju, inclusive, no seu estilo meio militar, né? Assim, com essa roupa fica meio camuflada. São flores. Mas Eu sei é que não é, um- mas são- é que parece. é. Entendeu? Vai no Bloco da Laje amanhã? Vai no Bloco da Laje amanhã? Tô com a Quero ver, unha começa às pronta, 7. domingo. Adoro. Eu tô com a unha pronta, ó, nas cores do bloco. E o Rodrigo Cosma no seu bunker audiófilo. Olha, olha que bonito. Ele, já bolsonarista. passou, ele tava na Não, União não, Soviética há Chesco. pouco tempo atrás. Ele mudou rapidamente. É, exato. Nós vimos hoje Então- China, Rússia e Rio Grande do Sul, né, no Rodrigo Cosma. Isso. o globalismo, é o globalismo. É, o Soros consegue pagar muitas passagens pro Cosma. Por isso que o Cosma consegue ser desempregado. Claro. Enfim. Então tá, até a próxima semana. Tchau. É. Tchau, gente. Beijo.